Você que é empreendedor ou que é um funcionário, você está acostumado a trabalhar com investidores de frequência, acostumado a fazer certos procedimentos, e aí de repente um procedimento que você sempre faz, algo que você sempre conhece como ligar uma entrada digital, de repente aquela entrada digital ou aquele procedimento que você fez, ele não funciona. Isso nós já abordamos numa live no Instagram e no Facebook com o professor Alisson, e nós, da 2J aqui, chamamos essa falha de uma falha inesperada. E o que é essa falha inesperada? É quando você repete ou faz um procedimento que você tem certeza que aquele procedimento ali está certo, né? E aí você se depara com a falha. E aí, de repente, você consulta o manual para tentar ali resolver, e esse manual não te dá as informações, tá certo? As informações que você precisa para resolver ali o problema naquele momento. E aí, eu não estou dizendo que o manual está incompleto. Não, não é isso. Eu estou falando que, às vezes, devido à conjuntura da situação, onde você está aí, às vezes, pressionado por um contratante, um cliente, um supervisor, proprietário da empresa, ou até mesmo uma linha parada, uma planta parada, e aí você, dentro daquela confusão, você tem que resolver um problema que você já conseguiu fazer automações parecidas ou iguais a essa e não apareceu para você esse problema. Então é sobre esse assunto, sobre esse tipo de problema, focado, direcionado e de forma prática, que nós vamos abordar hoje. Então, vou chamar aqui para debater comigo o professor Jardas. E aí, dê suas considerações aí, meu amigo. E aí, galera, como é que vocês estão aí essa terça-feira, né? A gente está se acostumando agora com os novos horários, nossos Isso. dias da nossa live, né? Então, realmente a gente vai testar esses dias aí por conta da demanda que tem aumentado para nós. E, e aí, essa terça e quarta e quinta aí, vamos ver se comportar. Espero que vocês possam aproveitar realmente esse conteúdo, um conteúdo que eu quebrei muita cabeça, passei por problemas, e porque não entendi, muitas vezes não entendi, assim, eu entendi o contexto, mas na hora que foi realmente executar, por falta de interpretação ali, né, deu um problema e isso me custou meu sossego durante alguns minutos até eu descobrir. De show de bola. Então, vamos lá. Então, professor Jardim, para o pessoal entender de fato o que realmente nós vamos abordar hoje, eu queria que você contextualizasse como foi que você se deparou com essa falha inesperada aí e o que se trata dessa falha inesperada, que nós vamos resolver isso hoje na prática. Pessoal, é o seguinte, há uns anos atrás eu utilizei esse inversor, né? Eu tenho um, basicamente, porque é um inversor muito utilizado, inversores da Schneider, né? Querendo ou não, um dos grandes de inversores, né? Fabricantes de inversores que dominam o mercado da automação são esses inversores, né? Lembrando também, existem inversores da PowerFlex, né? Da Lembrad, são muito bons, né? Os da Siemens também são muito bons, mas são muito populares, né? E muito simples de mexer, né? E assim, eu já trabalhei no projeto de automação de várias, eram 8 esteiras, né, que carregavam lá, são 8 esteiras, lembrando, são 8 esteiras para 12 motores aí. Então, tinha inversor lá que realmente puxava lá, né, 2 motores. Então, essas esteiras, elas tiravam a saída de produção, né, uma empresa de alimentos, que envasava suco natural dentro de garrafas de vidro. Então, você tinha o invase era feito de forma quente, e esse invase a quente fazia com que o vidro, às vezes, em algumas garrafas defeituosas, ou, né, o vidro, quando ele passava de baixar temperatura, né, você tinha lá o vidro ficar um pouco fragilizado. E aí, quando as esteiras funcionavam
numa velocidade constante, e às vezes dava um problema na linha, mais na frente, né? O que acontecia? As garrafas na velocidade constante batiam nas outras, e aí começava a quebrar muitas garrafas, né? Então, a nossa equipe de engenharia lá percebeu, junto com a equipe de produção, percebeu que se essas esteiras, elas ficassem mais lentas, né? Ou de forma que a gente conseguisse, sei lá, reduzir as velocidades em alguns momentos, em outros mais rápido, porque se eu reduzir a velocidade e deixar ela Perde baixa, produção, você né? perdia a produtividade, né? Então, eu bolei lá na época, eu trabalhava na área de automação, na equipe de automação, a equipe composta por uma pessoa, que era eu, né? Então, só eu que trabalhava na automação lá. E aí eu bolei um jeito de colocar vários sensores ópticos, né, na linha. Eu acho que eu coloquei 32 sensores na linha e dividi as esteiras, né, eram 25 metros de esteira, não, 30 metros de esteira. E aí tinha várias esteiras, e aí eu selecionei e dividi em seções, né? Então tinha seção 1, 2, 3, 4, e cada seção tinha sensores, e aí eu fazia uma lógica. Essa lógica comandava os inversores. Quando um setor estava muito engarrafado, né? Muito cheio de garrafa, Literalmente engarrafado. o setor anterior começava a reduzir a velocidade, para redução do impacto em cima do que estava travado, e assim ia. Então o sistema ia liberando e aumentando a velocidade, controlando à medida que isso acontecia, né, de acordo com os sensores e tudo mais. Lá eu utilizei uma técnica, né, com medida que isso acontecia, né, de acordo com os sensores e tudo mais. Lá eu utilizei uma técnica, né, com velocidades pré-definidas, que são o multispeed, né, Sim. e lá as velocidades eram jogadas, os sinais eram jogados pelo CLP, o CLP dizia, ó, vai velocidade 1, velocidade 2, eram 4 velocidades, né, tinha muito lento, tinha parada, lenta, a velocidade mediana e a alta, né, e aí os sistemas ficavam todo tempo, ficou muito bom, depois ficou funcionando, realmente a gente evitou de quebrar as garrafas depois, ficou muito bom. Só que aí, o problema se dava porque eu usei 4 inversores, né, não, 6 inversores da Schneider, da Altivar 32, Certo. e lá eu utilizei o CLP da Jefanuc, eu acho que talvez, não sei, não conheço, o CLP modular, né, da Jefanuc. E lá a gente conseguiu pegar as saídas do CLP, eram todas a transistor, Sim. e aí foi quando eu comecei a ter esse problema. As saídas a transistor, elas têm uma alimentação, né, lá os cartões, né, tinha uma alimentação do cartão que vinha de uma fonte, e o inversor precisa receber esses sinais para que o inversor possa controlar a rotação, né, recebendo esse sinal. Ou seja, eu tinha a fonte interna do inversor, né? E esse inversor, ele tem uma chavezinha que você regula se há entradas lógicas, né? As entradas digitais vão ser source, sync ou CLI. A entrada você posiciona de acordo com o que você quer. A entrada source e sync é para você utilizar a alimentação interna do inversor, a fonte interna do inversor. E CLI é o que eles chamam de flutuação, ou seja, flutuação significa dizer que a fonte externa vai comandar o inversor, certo? Então, o que acontece? Quando eu liguei lá, né, fiz lá, montei o painel, foi 2 meses planejando e tal. Jades, eu vou mostrar aqui pro pessoal esse diagrama que você explicou agora, né? O pessoal tá vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então aí vocês podem ver aí que você tem o modelo, né, deixa eu ver aqui uma coisa. Você tem aí o source, né? E aí o diagrama, o manual, né, detalha bem que é o source, né? O source nada mais é que eu jogar o positivo lá na entrada, certo? Você tem aí o sync, né? Que é nada mais, nada menos que jogar o 0 na entrada, certo? E você tem o CLI. Aí o CLI, ele te dá duas informações aí, ó. 2 possibilidades, né? Quais são as possibilidades? A possibilidade de você jogar o CLI, né? CLI é o Common Logic Input, ou seja, é o comum, né? O comum das entradas digitais desse inversor, né? Então o CLI você pode jogar no 0 ou você pode jogar no positivo. Se você jogar no positivo, a entrada ela automaticamente ela fica negativa, ou seja, ela vira uma entrada que a gente chama de entrada negativa, ou seja, uma entrada NPN, vamos dizer assim, né? Sim. Ela precisa receber de um sinal de um sensor NPN.
E se você jogar o CLI no zero, você automaticamente deixa essas entradas serem positivas, ou seja, você precisa de um sinal do PNP, né, para acionar as entradas. Esse foi o meu erro. O meu erro foi justamente isso. Como eu estava encarregado da melhoria, né, do processo em si, então houve esse problema lá e eu acabei causando lá um problema, pequeno erro de projeto lá na hora que eu fui fazer o diagrama, né? E aí eu não consegui, eu não fiz uma determinada ligação em todos os inversores. Qual foi o resultado? O resultado foi que tem todo um background que eu tinha um dia para executar esse projeto. Eu pensei 3 meses. Eu programei os eletricistas para fazer suas atividades, os mecânicos para instalar os sensores, e eu tinha um dia. Foi me dado um dia para colocar esse sistema para funcionar. E aí, pessoal, a gente trabalhou muito o dia todinho. O que aconteceu às 8 horas da noite? Quando eu fui colocar para funcionar. Quando eu apertei o botão, não funcionou nada. Deixa eu só Não dizer uma funcionou coisa nada. aqui, Jadas, rapidinho, pro pessoal, porque o pessoal que é da produção e da automação, que quer dizer, o pessoal que vem da automação, o pessoal que não trabalha literalmente com produção, não entende o que é uma parada de processo, né? Então você falou aí um negócio muito interessante, né? Você disse que passou 3 meses planejando, né, tudo, para um dia específico você fazer a atuação, não foi isso? Pessoal, em produção, a gente trabalha com um negócio chamado planejamento agregado. O planejamento agregado é você pega a produção de um ano, vai dividido por meses e você estuda, planeja tempo, funcionário, matéria-prima, fornecedor, tudo encaixadinho para que cada dia produza aquele tanto. Então, gerentes de produção, quando necessitam fazer uma paralisação dessa, uma atuação dessa, o que é que eles fazem? Então, eles têm cálculos, têm remanejamento de pessoal e toda fábrica fica parada esperando justamente a sua solução, a sua resposta. E aí, meu amigo, numa pressão dessa, não, professor Jadas, aí o cara pode pensar assim, mas é só um detalhe desse, por que tudo mudou, né? Como é que você não enxergou uma coisa tão óbvia, né? Mas tem todo esse background que é importante que você entenda quando você estiver aí no chão de fábrica, tá certo, pessoal? Então só queria... O problema foi que realmente você não enxerga porque você tem milhares de outras coisas para conferir, né? E como eu estava desenvolvendo o diagrama também, então eu acabei errando nesse ponto. Vocês vão ver o que é na prática. Então, assim, realmente eu tinha até um dia todo, né? Um turno todo, né? Um turno é de 7 às 5, né? Sim. Chadas, ficou... Tá mudo o teu microfone. Tu clicou em algum canto aí? Pronto. Voltou. Então, ó, às 8 horas eu ainda estava na empresa. De 7 às 5, às 8 horas ainda estava funcionando, ainda colocando, ligando nos boards e tal. Então, quando foi 8h30, eu coloquei para funcionar, não funcionou nada. E aí o dono da empresa, mais preocupado do que eu, desceu lá, ele tinha uma salinha, né, em cima, mais preocupado do que ele, chegou para mim e perguntou, olha, se vai rodar amanhã? Né? Tipo assim, se não rodar, tu tá fora, né? Tipo assim, algo assim, né? Ou então te vira, dá teus pulos. Então eu já sabia que eu tinha que descobrir que ia dormir lá. Eu ia dormir lá pra. Ia dormir não, né? Eu ia trabalhar a noite todinha, nem que se fosse o caso, mas tinha que colocar pra funcionar, de alguma forma. E aí, pessoal, foi quando eu me acalmei, né? Dá um desespero. E aí eu fui lá aplicar realmente como é que eu fui entender, né? Qual era o problema. Fiz lá os testes que eu vou mostrar na prática. Fiz os testes e descobri lá o problema. E aí, quando pressionei, foi começando a voltar, lógico que isso foi um problema crítico, mas depois eu fui resolvendo outros que tinham aparecido, né? Sensor, o cara ligou no borne errado, eletricista que ligou no borne errado, né? E assim vai, até colocar para funcionar, beleza? Show de bola. Então, pessoal, dito isso, né?
Então a gente vai se caminhando aqui para a nossa aula prática, mas antes de a gente entrar na prática, eu queria mostrar para vocês, dar alguns avisos para vocês, né? O professor Jada já falou. O primeiro aviso é que nossas lives agora serão terças, quartas e quintas, por demanda de serviços e tudo, então ficou melhor para a gente se planejar e fazer desse jeito. E também a gente gostaria já de convidar vocês para uma aula especial que vai acontecer dia 13, né, desse mês. Então, dia 13 desse mês, de agosto, nós vamos fazer uma aula especial no horário de sempre, o que vai ser uma quinta-feira, né, onde nós vamos abordar de maneira prática uma solução completa, desde o projeto até a entrega, para que você que queira, né, tenha essa curiosidade de saber como se entrega um projeto e como se resolve, né, você possa e aí se familiarizando, tá certo? E ao final dessa aula nós teremos uma oportunidade ímpar para você. Show de bola? Então, a gente vai agora para a nossa aula prática para tentar mostrar para o pessoal como isso aconteceu e como evitar, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula prática. Então, Jadas, mostra aí para o pessoal como é que vai ficar aí para solucionar esse problema. Então, conforme a gente tinha visto, você tem os terminais. Vou botar aqui, ó. Você tem os terminais do inversor, né? Todos esses terminais aqui são as entradas digitais. Aqui são as outras entradas digitais. E aqui são os relés, certo? De acionamento do inversor. Uma coisa, conforme a gente tinha visto lá, a gente precisa entender uma coisa, que quando o inversor, ele tem, aliás, o inversor tem essas três chaves, né? Ele tem a chave no modo sync, a chave no modo source e a chave no modo CLI. Se você analisar aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó. Olha se você consegue ver. Dá pra ver? Parar aqui, ver se consegue focar. Sim, dá pra ver. Dá pra gente ver. Igual aquela figura lá que a gente viu nessa parte, né? Isso. Então, o que acontece? A gente tem três chaves. No modo source, ele joga o 24 volts para mudar o estado da entrada, para ele entender a mudança de estado, né? No modo sync, ele joga o 0, que é o comum aqui, representado, os comuns, né? E no modo CLI, ele desconecta o referencial da fonte, ele desconecta a fonte interna do inversor e fica trabalhando no modo de tensão flutuante. Que é isso? Na verdade, o que seria? Você com uma fonte externa trabalhando com as entradas lógicas, com as fontes desconectadas. Ou seja, a fonte do inversor fica desconectada dessa fonte externa, né? E aí, o que acontece? Qual foi o grande problema? No sistema que eu trabalhei com esses inversores, né, logo quando esses inversores saíram, né, no mercado, você tinha lá eu tinha várias esteiras, né, que seria a automação dos esteiras, de processamento, de garrafas, linha de garrafas, né, indústria de fabricação de alimentos aqui, né, então vaso em garrafa, e aí essas esteiras eram automatizadas. Lá o sistema era controlado por um multispeed, né? O que seria um multispeed? Seriam velocidades pré-definidas. Cada inversor tinha duas entradas para controle de multispeed, que é 4 velocidades diferentes, e um sinal de comando, ligar e desligar. Então, o que aconteceu? O sistema todo eu liguei, né? Liguei as entradas, liguei tudo direitinho. Só que uma coisa, eu estava jogando a tensão, o CLP que comandava lá, jogava a tensão da fonte que alimentava o CLP, que era diferente da alimentação da fonte do inversor. Então, sabendo disso, eu coloquei lá no modo CLI, né? Já sabendo dessa coisa, eu tinha lido o manual e tudo mais. Só que aí eu esqueci de um detalhe. Esse detalhe foi tão importante, que eu vou mostrar agora para vocês, que quando eu liguei, os inversores todos
eles não ligaram. Primeiro de tudo, imagine aí você parar um dia de produção para executar o sistema, né? Para executar a montagem e tudo. Então, o dono da fábrica, a diretoria disse lá, ó, vamos dar um dia de produção para você implementar essa ideia, né? E aí você parar a fábrica e 10 horas da noite, quando vai funcionar, 9 horas, não lembro se era 8 horas da noite, né? Funciona. Quando você dá o botão lá de start, nada funciona, né? É meio complicado, né? Nada funciona, nada. Então, foi atacado em quê? Primeiro, tive que entender o processo antes, né? Tive que ler o manual, entender lá como é que funciona. E aí, a partir disso, eu entendi e modelei uma solução. Qual foi a solução? Foi um erro que eu descobri na montagem do quadro. Qual foi o erro? Conforme a imagem que a gente tem do inversor, né? Você tem um sinal do CLI. O CLI é como se fosse o novo comum das entradas. Entendido? Sim. Tá me entendendo, Anaí? Sim, tá claro. Então, esse CLI é o novo sinal das entradas, é o comum das entradas, quando você está nesse modo de tensão flutuante, né? E aí, se esse CLI não tiver no referencial, não tiver de acordo com o referencial da tensão externa, ele não funciona. Então, através desse CLI, né, através do CLI, deixa eu ver aqui uma coisa, através do CLI você pode dizer se essa entrada vai ser source ou sink, só que não pela fonte do inversor, pela fonte externa. Parajada, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, quer dizer que se você tiver um controlador externo, né? Você quer comunicar esse controlador externo, um CLP, com o inversor de frequência. Esse inversor aqui, né? Com esse inversor, ativar aí o inversor da Schneider. Talvez isso é um padrão para todos os inversores da Schneider. Todos os inversores são muito inversor, né? Mas pelo menos para essa marca, sim. Não é isso? Hoje em dia, os Altivars mais novos, né? Os ATV 630, você faz isso via software, né? Via firmware via hardware, vamos dizer assim, né? Não, via hardware não. Via software virtualmente. Você diz lá, na IHM lá, se a entrada vai ser NP ou desconectada, né? Similar ao que a gente tem hoje na linha 7. Isso, nos inversores da VEG, isso. Que também tem essa característica agora, né? Que são mais novos e tudo mais. Sim. Então, agora, assim... A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Por que qual seria uma função para esse tipo de controle CLI ao invés de SUS ou outro tipo de controle? Qual seria uma vantagem? Não uma vantagem, é precisão. Por quê? Por que é precisão? Porque lá no meu CLP, no meu caso lá, o CLP que eu utilizava, a saída dele é a transistor. Certo. Então a saída a transistor, geralmente as saídas a transistor, elas têm um potencial de saída definido. Saída a transistor geralmente é quando ela tem comuns lá, né? Geralmente você tem terminais comuns e tudo mais. Geralmente a saída transistor, ela sai P ou ela sai N. Certo. Né? E aí, o que acontece? Se fosse uma saída relé, eu utilizaria o source ou sink utilizando a alimentação do inversor. Sim. Né? Lá, como as saídas são a transistor, eu tive que fazer essa jogada. A saída a transistor lá, eu não tinha como usar a tensão do inversor, porque a fonte do inversor, por quê? Porque essa saída a transistor alimentava os inversores, alimentava outros elementos do circuito, né? E aí, se você fizer isso, você pode acabar até danificando a fonte interna do inversor, porque se você jogar a tensão da fonte do inversor para alimentar o comum e o positivo lá das saídas a transistor do CLP, essa fonte ela vai alimentar todos os positivos de saída, relés, contactores, e a fonte do inversor não é pronta para isso. Então eu tenho que desconectar, eu tenho que usar a fonte externa para acionar o inversor. Sim. Por isso que nesse inversor ele te dá essa opção de você utilizar a fonte interna através da função source ou sink,
da fonte interna do inversor, ou você usa ela em flutuante, que é o quê? É justamente trabalhando com uma fonte externa. Sim, sim. E aí, quando você trabalha com uma fonte externa, né, você desconecta, né, você desconecta a fonte interna do inversor e trabalha com uma referencial da fonte externa. E aí você pode transformar essas entradas do inversor em positivas, ou source, né, vamos dizer assim, ou negativas, sink. Em outras palavras, ou você pode jogar para o inversor trabalhar recebendo ou positivo ou negativo. Isso a gente já falou até em outras lives anteriores, né? Show de bola. Então, mas qual é o erro, né? E assim, o próprio fabricante alerta. Se você trabalha em flutuante e você tiver se você não fizer isso, você pode ter resultados diversos. Lá, o meu sistema só não ligou, nada. Mas aparentemente o CLP estava mandando, aparentemente o sinal que estava saindo era 24, estava entrando 24 na entrada, mas estava dando problema no inversor. Entendeu? Aí que eu fui fazer umas verificações, né, que eu vou mostrar agora para você. Por exemplo, vou ligar aqui o meu multímetro. Dá para ver aí o valor? Sim, dá pra gente ver. Dá para ver? Dá. Dá para ver, né? Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui um negativo, eu vou pegar desse ponto aqui, que eu sei que é negativo, vou pegar desse ponto aqui e vou medir na entrada. Ó, tá vendo? 0,5, né? A entrada não está ativa, certo? Tá no modo CLI, beleza? Não está ativa. Ok. Aí eu vou lá, vou ligar o inversor. Vou ligar o inversor. Beleza, agora a entrada está ativa, né? Sim. Você viu, 0,5 desativado, 24, 23 ponto alguma coisa desativado. Certo. Beleza. Agora eu vou fazer aqui, eu vou mostrar o erro que tinha lá, certo? Aí para vocês verem a diferença. O erro que não tinha lá era simplesmente isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Olha agora o sinal. Olha o sinal desligado agora. Tá vendo? Tô vendo. E olha isso aqui, ó. Eu liguei, deu o comando. Certo. Eu dei o comando, ó. Ó, olha que invocado isso. Rapaz, isso aqui é de endoidar qualquer um. Isso aqui é de endoidar qualquer um. Por quê? Porque o cara vai pensar que o sistema tá funcionando, vai tacar culpa. Condenar tá aqui, tudo, ó. né? Eu Até mesmo tenho... porque, né, Jadas? Vai, ó. Ai, meu amigo, tá aqui. 24 volts, por que não tá funcionando? Exatamente, até mesmo porque a gente falou em outras lives, né, que um teste similar, não é igual a esse, similar a esse, é utilizado para que você saiba quando chega ou não o pulso na entrada do seu controlador, do seu inversor de frequência. Só que aí é que é o grande problema, né? Mas o cara quer generalizar todos os conceitos para todas as situações. Por isso que você tem que entender bem aí, né, todo o contexto para poder dar o diagnóstico correto. Eu só não condenei os inversores, porque, primeiro, lá eram 6 inversores. E todos eles davam a mesma coisa. E o que me ligou o sinal de alerta foi, eu vou desligar. O que me ligou o sinal de alerta foi isso aqui. Ele ligado, ele dando essa atenção. E aí eu fui entender, né, rapaz? Pode acontecer o quê? Problemas de referencial. Aí eu fui dar uma lida com mais calma, né? Fui respirar um pouquinho. Aí primeiro você entra naquele desespero básico, né? Porque você está responsável por desligar a principal fonte de produção lá, né? O principal setor de produção da fábrica para fazer essa melhoria e não funciona nada, nem no outro dia nada, nem as esteiras. E aí eu fui descobrir que o quê? Como nesse sistema, como quando a chave está em CLI, você tem que definir quem é o comum agora das entradas do inversor, que é através do borne CLI. Tem um borne CLI no inversor. Isso aí é mostrado lá no manual, na imagem que a gente mostrou agora há pouco, né? CLI. Então, se você não ligar isso, olha, presta que eu vou falar agora. Se o CLI não estiver ligado, ele fica sem referencial, então ele dá essa tensão aí.
ele fica lendo a tensão da entrada, vamos dizer assim, né? Ela fica flutuante, ela assim, essa tensão ela vem de algum canto da placa, mas isso não serve para acionar o inversor. Não tem circulação de corrente, tem uma tensão lá, mas não tem circulação de corrente. Então, o que acontece? Só em ligar o CLI, aí foi quando eu descobri, né? Liguei os pontos CLI, terminal CLI. Nesse caso, eu transformei a minha entrada para o CLI e para o zero. Então, quando o CLI vai para o zero, eu tenho que jogar o 24 volts externo. Mas eu poderia jogar... né? Isso, eu poderia jogar o CLI no 24 para ele receber o zero. Independente da na entrada. Controlador. Depende muito. Isso. Aí, como o meu CLP lá, a saída era positiva, ela joga o 24 na saída, né? Aí eu tive que fazer o quê? Jogar o CLI no zero. Uma outra coisa que o fabricante sempre fala, o CLI, se você utiliza o 0 volt aterrado, porque existem muitas topologias de desenvolvedores de sistemas, né? De automação, que eles gostam de aterrar o zero. Aterrar, pegar o terra e jogar no 0 volt. Isso é uma prática que às vezes é interessante, mas principalmente quando você tem algum sistema que isole os dois terras, né? Se isso não é possível, aí o que acontece? Você pode ter problemas, principalmente na hora de desligar. Por quê? Porque você pode ter ruído do aterramento e isso pode causar o quê? O motor ligar sozinho. O motor pode ligar sozinho. Pode acontecer sérios problemas, entendeu? No meu caso lá, como o sistema ele precisava das entradas digitais para mudar a velocidade, você podia também ter alterações da velocidade não correspondentes com o que o CLP estava mandando para o inversor, entendeu? Então isso aí é uma sacada que você tá lá no manual como não tem ênfase, né? Não tem ênfase no manual, mas é uma coisa importante. Isso é um problema. E aí eu vou ligar aqui o CLI, ó. Certo? Voltou a normal. Isso aí foi como um passo de mágica. Certo? Sim. Então, realmente é um problema que se encontra, né? Se você for olhar se você já passou por isso, né? Se você for procurar no YouTube, não tem falando sobre isso. Não tem. Tem muitas coisas que até a Schneider coloca, né? Lá como fazer start, stop, como fazer, não sei o quê. Mas não, nesse ponto de vista, não é um problema. O problema não tem, não. Não tem. Eu realmente procurei, não tem. Então, Jardas, só para a gente ir finalizando, passando aqui para os finalmente. Então, quando é que o cara utiliza, ou quais são as vantagens de se utilizar essa topologia, pode chamar assim, topologia do CLI? Na verdade, o CLI nada mais é uma configuração, né, de como as entradas do inversor vão se comportar. Né? Vão comutar. Vão comutar, Na verdade é isso. Certo. Aí eu poderia utilizar essa configuração, por exemplo, se eu tivesse com um controlador que é com a saída a transistor, por exemplo. Exatamente. Se for saída relé, é tranquilo, você tem um contato. Você pode isolar o relé. Você poderia usar também, né? Poderia usar também o CLI desse jeito, mas seria, né? No caso, se você... eu tenho saída transistor. Eu não estou dizendo aqui que quando você utiliza saída transistor, você tem a saída transistor e vai trabalhar com esse inversor, é interessante, né, que você bote ele em CLI conectado, né, e utilize a fonte externa. É uma recomendação do próprio fabricante. E aí todas as entradas digitais e analógicas receber esse sinal vindo da fonte externa do controlador. Seria assim, né? Não, analógicas não, só digital. Só as digitais. CLI, se a gente for olhar, CLI é da abreviação Common Logic Input, ou seja, é o comum das entradas lógicas, né? Comum das entradas digitais, né? Show. E aí,
Quando você utiliza ele no modo source ou sync, você não precisa mudar, não precisa utilizar essa entrada CLI, né? Só quando você utiliza lá no borne CLI, a saída, o Massa. seletorzinho tiver no CLI.